trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Enquanto você está procurando aí, só um recadinho. Essa próxima quinta-feira, nós temos culto aqui na terça-feira, que é de oração. Quinta-feira, sábado, que é o da rede de jovens, às 19 horas. Mas esses últimos finais de semana, deste mês, nós não teremos rede de jovens, né? E essa próxima quinta-feira será a última quinta-feira de culto deste ano de 2026, porque no outro já é dia 25, né? Então o dia que o pessoal já está comendo com a família, aproveitando. E no outro já é o dia 1º, nós saímos aqui na quarta-feira, né? Dia 31, celebrando aqui, fazendo a virada na presença de Deus. Então, no dia 1 da quinta-feira, nós não teremos culto também. Então, essa próxima quinta-feira, agora, dia 18, nós teremos então a nossa última quinta-feira. Ficou faltando folha? Qualquer coisa fala com a Marisa, que eu imprimo lá. Vocês não estão entendendo nada, tá bom? Os 2 últimos domingos também, a gente está falando da nossa impressão. Nos 2 últimos domingos não teremos rede de crianças, tá bom? Também, tá bom? Então, nos últimos 2 domingos, né? Sem ser, era no próximo e no outro, nós não teremos rede de crianças também. Mas está o berçário ali funcionando, aberto. Você que tem filhos pequeninos que precisa de berçário, está ali funcionando, vai ser condicionado. 3 palavrinhas ali rolando solto para abençoar a sua vida, tá bom? Números capítulo 13, versículo de número 26. Vamos ler do versículo 26 até o 33. Hoje eu quero falar sobre os 12 espias e a terra prometida. Algumas lições que nós pegamos aqui nessa passagem. Não só nessa passagem que vamos ler agora, mas vamos discorrer algumas mais aqui nesse texto que nós podemos tirar um ensino aqui proveitoso para a nossa fé, para a nossa caminhada. Números capítulo 13, versículo 26 ao 33, a minha versão aqui é a NVI, caso a sua versão seja muito diferente, escute então. Diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Aná. Os amalequitas vieram no Negueb, vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região da montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens tinham ido com ele, lhes disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós e a eles. Amém? Vamos ler somente até aqui. Veja, Deus, 400 anos, pouco mais de 400 anos antes dessa passagem aqui, em Gênesis capítulo de número 12, ele chamou um homem ali da região de Ur dos Caldeus, que é perto ali hoje em dia, que é o sul do Iraque.
E ele se dirigiu a Pará, Arã, que é na região da Síria, no qual Deus o chamou, dizendo o seguinte: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e ali te abençoarei, farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações, ou todas as famílias da terra. Darei esta terra à tua descendência, a terra de Canaã. Havia uma promessa 400 anos antes. Veio então Abraão, depois de Abraão veio Isaac, veio Jacó, seus 12 filhos. Nós sabemos muito bem ali o contexto de Gênesis, ali onde fala sobre a situação de José, que ficou 20 anos no Egito. Depois ele levou ali toda a família do seu pai, mais 70 pessoas ali ficaram com ele, e ali eles cresceram, se multiplicaram, até que houve uma troca de dinastia, que muitos falam que era a dinastia dos Ixos, até aquele momento ali no Egito. Só que eles perderam e veio uma outra dinastia, porque a Bíblia fala que não conheciam José e os seus grandes feitos. E eles então escravizaram o povo israelita. Aquele povo começou a crescer e eles, os egípcios, ficaram com medo e falaram o seguinte: vamos ter que destruir esse povo, vamos ter que minar, enfraquecê-los. Então começou a deixar os bebês, meninas vivos, e todo macho deveria ser morto. Então eles tiveram um grande sofrimento ali no Egito, até que se levantou um homem chamado Moisés, e com grande mão, uma mão poderosa, uma mão forte, foi usado por Deus ali com 10 sinais poderosíssimos, e tirou aquele povo então do Egito. E quando eles saem do Egito, eles começam a peregrinar. Eles começam a se dirigir à terra prometida. Quando eles saem ali do domínio de Faraó, eles começam então a se dirigir à terra de Canaã, à terra prometida. Passam pelo Mar Vermelho, mas de repente chegam ali na terra. Mas antes de entrar, antes de conquistar, eles escolhem 12 líderes, 12 homens de cada tribo, cabeça de cada tribo. Dentre esses 12, haviam dois que se destacaram, um chamado Oséias, que também era auxiliar de Moisés, que tinha o seu nome chamado de Josué, e outro que era da tribo de Judá, que era Caleb. Josué era da tribo de Efraim, e Caleb era da tribo de Judá. E nessa passagem que nós lemos aqui então, nós vamos ter lições poderosas nesse texto que nós acabamos de ler. E a primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: algo que tanto Josué e Caleb, como aqueles 10 que não são tão mencionados, mas se você depois quiser ler no capítulo 13, a partir do versículo 4 até o versículo 15, está o nome dos 12 que ali foram, porque só se destaca aquele que tem fé, e aquele que não tem fé, a gente nem se lembra muito. Mas tanto Josué e Caleb como os outros 10, todos testificaram que Deus não mentiu. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus não mentiu, é que Deus, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele deu um fundamento, dizendo o seguinte: há uma terra que mana leite e mel. Aqueles espias, até os que deram mais à frente o relatório negativo, nós vemos que no versículo de número 27, eles dizem bem claramente: entramos na terra qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, e aqui estão os frutos dela. E se você ler aqui um pouquinho mais atrás, a partir do versículo 23, você verá que eles escolheram frutos ali, sendo que um cacho de uva 2 homens tiveram que carregar. Então era uma terra de grande fartura. Eles viram que aquilo que Deus falou era verdade. Nós temos que crer que aquilo que Deus fala é a verdade. Se Deus tem nos prometido o céu, é porque Ele vela pela sua palavra. Se Ele disse que ia nos preparar a morada, é porque Ele está falando a verdade. Se Ele diz que existe a vida eterna, se Ele diz que nós vamos ressuscitar, como está ali no livro de 1 Coríntios,
capítulo 15 em diante, aqueles 52 versículos, no qual Paulo fala de uma maneira profunda, bem didática sobre a ressurreição, eu creio, porque ele diz e eu creio nisso. Deus jamais mente, Deus não mente, e até aqueles homens que tinham um coração ali pronto para trazer um relatório negativo, não tinha como negar, pois eles sabiam que a palavra de Deus não volta vazia. Uma outra coisa que nós podemos pegar aqui nesse texto é que Deus nos mostra possibilidades onde todos ou outros viram dificuldades. Veja, o propósito de Deus ali não era para que eles chegassem naquele local e falassem: poxa vida, a terra de Deus aqui, a terra que Deus prometeu para nós realmente é grande, poderosa, é tudo aquilo que Ele falou, porém é muito difícil da gente conquistar, é muito complicado. A intenção de Deus é que eles desejassem tomar posse daquilo que chegar até o seguinte: eu não estou nem aí se aqui tem gigante, eu não estou nem aí se aqui as cidades são fortificadas, se os muros aqui como de Jericó é tão alto. O que eu estou vendo, os meus olhos estão saltando, eu não estou vendo as adversidades, eu estou vendo aquilo que Deus prometeu se cumprir na minha vida. Eles tinham identificado isso aqui no versículo 23, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs, figos, e aquele local foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. E durante 40 anos eles viram que a terra era maravilhosa, que a terra tinha períodos quentes, frios, que a terra ali era tremenda. Era isso que tinha que ficar no coração deles, essa possibilidade. Isso aqui é o que Deus está nos dando. Eu estou alegre, que coisa maravilhosa. A nossa esperança tem que estar em Deus e nos seus grandes feitos. Quando a gente pega a palavra de Deus, nós temos que pensar o seguinte: Deus é poderoso. A palavra de Deus diz que Ele é dono de todas as coisas, que Ele é o soberano Criador. Prata e ouro pertence a Ele. Ah, mas está tendo notícias de crise. Mas o Deus que eu sei é um Deus que pode me abençoar. Ah, a gente está vendo aí nas notícias aí, está tendo índice alarmante de destruição de famílias. Ter uma família hoje é muito complicado, mas você fala: não, onde está todo mundo vendo a dificuldade, eu estou vendo aí a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre o meu trabalho. Ah, hoje em dia o mal do século é a depressão, é a ansiedade, mas comigo não, porque a palavra de Deus diz para eu lançar sobre ele toda a minha ansiedade, em nome de Jesus. O que eu recebo não é aquilo que o Jornal Nacional está falando, o que eu recebo é aquilo que a palavra de Deus está colocando sobre a minha vida, e eu tomo posse. Amém? Eu tomo posse disso. Eu não vou ficar olhando para os gigantes, eu não vou ficar olhando para as muralhas, eu vou ficar atento, é naquilo que saiu da boca de Deus. Amém? Aleluia. Veja, os espias, eles inclinaram o coração deles para as coisas negativas, para as dificuldades, mas Josué e Caleb, o que eles visualizaram foram apenas possibilidades. Em Números capítulo 14, no versículo de número 8 em diante, olha só o que eles falam: se o Senhor se agradar de nós, que Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Enquanto uns falam: não, a gente é bom para gafanhoto, a gente é pequenininho perto deles, eles, Josué e Caleb, falaram: é a gente que vai devorar eles, nós que somos os gigantes. Ah, eles são muito fortificados. Eles falam o seguinte: a proteção deles se foi. Sabe por quê? Porque agora Deus chegou.
Deus chegou, e Ele está conosco, não está com eles. Isso é tremendo. Nós não podemos ficar dando vácuo ou dando brecha para as dificuldades falarem mais alto daquilo que Deus está colocando como sendo algo possível na nossa vida. Amém? Uma outra coisa aqui é que temos que manter a nossa língua alinhada com a palavra de Deus. Veja aqui, ó, Números 13, 31. O que aconteceu? O que diz aqui, ó? Do 31 ao 33. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra no qual fomos, em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, e todos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecemos gafanhoto, a nós e a eles. Veja, os espias tinham algo negativo contra si mesmos e até Deus, pois disseram que aquele povo era mais forte do que eles. E no original, quando fala assim, eles são mais fortes do que nós, no original da plantação que eles não eram só fortes contra o povo de Deus, não, só o povo israelita não, que era forte também, era mais forte que o próprio Deus. Eles são mais fortes do que nós, no sentido amplo, quanto nós, o Deus que nós servimos. Ou seja, a língua deles não estava alinhada com a palavra de Deus. E nós não podemos ficar desalinhados com a palavra de Deus, com aquilo que Deus falou conosco. Se Deus está falando, ó, tudo é possível ao que crê. Não crê nessa palavra não. Deus pode fazer muitas coisas, mas isso aqui Ele não pode fazer. Deus pode agir isso aqui na vida de Beltrano, Cicrano e Fulano, mas comigo não. Estamos nos desalinhando com a palavra de Deus. Se a gente ler ali na palavra de Deus que nós devemos pedir: pede, recebereis, todo que pede, recebe, creia, no nome de Jesus. O nome de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas o meu pecado Ele não perdoa, não, o que eu fiz foi muito feio. Tem gente que nem se perdoa, tem gente que nem reconhece que o sangue de Jesus é poderoso para perdoá-lo de todo o pecado. Está desalinhado com a palavra de Deus. Esses negativos aqui, Deus falou: eu livrei vocês lá do Egito, e agora eu vou colocar vocês na terra de Canaã. E eles chegam: não vai colocar não, porque aqui é muito difícil. A gente lê na palavra de Deus que para Deus nada é impossível, mas para mim é impossível assim. Eu não posso crescer, aquele curso, aquele trabalho, uma família, coisas abençoadas, isso é muito difícil para mim. A nossa palavra tem que estar alinhada com a palavra de Deus. O nosso coração tem que estar alinhado ali com a vontade de Deus. Eu sempre gosto, eu amo me referir aqui a esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu quero que todo mundo compreenda isso, que a nossa mente tem que ser renovada pelo poder da palavra de Deus, para que andemos e conhecemos a vontade dele. A vontade dele é perversa, é ruim e quer nossa destruição. O que diz lá Romanos capítulo 12, versículo 2? Ela é boa, perfeita e agradável. Se a palavra de Deus está falando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então eu vou ficar falando: não, Deus me trouxe aqui para me matar, igual os israelitas. Não, Deus me trouxe aqui para provar a minha fé e eu ser vencedor, porque Ele está comigo. Aleluia, glória a Deus. Uma quarta lição aqui: não esteja disposto apenas a ver, mas a experimentar, a vivenciar. Veja, os 10 espias, eles viram, eles testificaram que a terra era boa, mas eles não estavam dispostos a experimentar aquilo que Deus falou que era possível para eles. E quantos de nós podemos experimentar a presença de Deus, viver na presença de Deus, mas ficamos só vendo outras pessoas vivendo a presença de Deus, experimentando os milagres de Deus, e não queremos tomar posse para a nossa vida? Mas para mim é muito difícil.
Ah, eu queria ter um testemunho abençoado. Então vivencie, tome posse da sua vida. Creia que Deus pode fazer também. Tem pessoas que colocam dificuldade até em 5 minutos de oração. Quantas pessoas poderiam ter vindo aqui pelo menos em 1 hora e orar pelo menos 1 hora, ou nem que seja 30 minutos? Ou na casa antes de sair, nós colocamos dificuldade em tudo. Eu acho difícil ler a Bíblia. As letras embaralham tudo. Então tem Bíblia de letra grande. Mas não tem o tamanho que eu quero computar. Tinha amplia a letra do jeito que você quer, então. Quando eu leio lá aquela passagem lá de Levítico, então vai lá para o Evangelho de Mateus, que é mais fácil, o Evangelho de Marcos, mais fácil alguma coisa. Leia como apóstolo, viva na presença de Deus. Eu estou pregando aqui não é só para você ouvir, não. Eu estou pregando aqui para você experimentar e falar: eu quero mais. A minha intenção aqui é que você saia daqui e não falando assim: nossa, eu quero ouvir o Samuel semana que vem. Não, amanhã Deus, eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero continuar tendo essa experiência. Deus me colocou, o Samuel ali foi usado para me colocar ali naquilo que está falando, naquilo que Deus está querendo. Mas eu vou crescer mais em Deus, ali no lugar secreto, na minha intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Que no momento que eu acabei de ler esse texto aqui, que haja no seu coração um desejo de você ler o capítulo 15, o capítulo 16, o capítulo 20, o capítulo 23, não só números, mas eu quero ver Gênesis. Aí ele citou lá capítulo 12 de Abraão, lá de Gênesis. Eu quero saber mais. O meu desejo é que você, que a minha oração é que você saia daqui querendo experimentar mais e mais de Deus, e não apenas vendo aquilo que Deus está fazendo. Deus está agindo muito forte ali na vida de um, na vida de outro. Eu estou testificando. Mas e contigo? Comigo é mais difícil. Não coloque dificuldades naquilo que Deus está lançando uma palavra para você tomar posse na sua vida, em nome de Jesus. Amém? O que fazemos quando nos deparamos com o gigante? Veja, bastou os 10 espias verem os gigantes que eles retrocederam no propósito. Lá tem gigantes que são muito grandes, são os descendentes de Anak. Nós vemos como gafanhotos com nossos olhos e aos olhos deles. Eram uns pequenininhos, fraquinhos. Era um povo grande, era um povo forte, era um povo robusto. E nós ali, meros escravos, ainda subnutridos, raquíticos, pequenos, não crescemos muito. Eles se acovardaram ali quando viram os gigantes. Mas Josué e Caleb não, eles romperam. Não interessa se tem gigante, não interessa se eles dão 3, 4 metros de altura, Deus está conosco. Não deixe que os gigantes, quando você se deparar com ele, eles façam você retroceder no propósito de Deus na sua vida. Deus tem uma promessa para nós. E não deixe que os gigantes, que aquilo que são os problemas, situações que tentam nos colocar medo, que pode ser uma enfermidade, que pode ser um desemprego, que pode ser uma crise, te afugente da presença de Deus, te faça retroceder naquilo que Deus pode realizar, pode fazer na sua vida. Independente das circunstâncias, independente das situações, independente daquilo que está acontecendo hoje, atualmente na sua vida, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, no seu trabalho, até mesmo na sua saúde, saiba que Deus é poderoso para mudar a sua sorte. Deus é poderoso. O Deus que nós servimos é um Deus de boas notícias. Essa mensagem eu estou trazendo aqui para que você saia daqui com fé, porque um ano está chegando, um ano novo. Independente das palavras, dos gigantes que estão se levantando aí, combustível vai aumentar, desemprego vai aumentar, mas você vai dizer: em nome de Jesus, prova alguma chegará na minha casa. Prova alguma chegará na minha casa. E pessoas que ficam com crise: meu Deus, se o político tal perder, se o outro ganhar, e agora? Não importa se é A ou se é B, o meu governo, quem governa a minha vida é Deus. Amém? Eu não entro em crise.
A minha esperança vem de Deus. Ele me sustenta. Independente se é período de chuva ou se é período de deserto, o Deus que eu sirvo, Ele envia o seu manto de proteção sobre o seu povo. Ele nos guarda, Ele nos instrui. E independente dos gigantes, a minha fé, o meu foco não está no tamanho da minha adversidade, está no tamanho do Deus que eu sirvo. Amém? Sexto aqui, nós temos que decidir se vamos lutar ou se vamos morrer no deserto. Números capítulo 14, do versículo 27 ao 33, nós vemos que por causa da murmuração dos 10 espias, tanto eles como uma geração inteira morreram no deserto sem conquistar a terra. Mas aqueles que tiveram fé e não murmuraram alcançaram a promessa e levaram consigo uma nova geração. Veja para você ver, ó, Números capítulo 14, do versículo 27 ao 33, o que a Bíblia nos diz? Até quando? Isso aqui depois do relatório negativo, viu gente? Tiveram um relatório negativo, Josué e Caleb se levantou, falaram o seguinte: ó, esse relatório está errado, Deus está conosco, Ele vai na nossa frente, Ele nos protege. Sabe o que o povo fez? Queria pegar em pedras para matar os dois, para apredejá-los. Aí Deus vai lá e intervém, Deus vai lá e se achega e não deixa. Na verdade quer destruir o povo, mas aí Moisés levanta uma intercessão, clama por perdão e Deus perdoa eles. Acontecem outras coisas, mas aqui o texto do versículo 27 em diante, olha só o que diz: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas dos israelitas, as suas murmurações. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei de vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de vocês, 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e os que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra. Com mão levantada jurei dar-lhes como habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo da guerra, eu os farei entrar e desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os seus cadáveres, os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Os seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até o último cadáver de vocês ser destruído neste deserto. Veja, aqueles que murmuraram, aqueles que manteram seu coração ali na negatividade e não decidiram lutar, mas preferiram falar: vamos voltar para o Egito. Quem dera se tivesse no Egito, era melhor a gente ter morrido no Egito. O que Deus falou? Vocês querem então morrer nesse deserto? Então vou deixar vocês morrer nesse deserto. É isso que vocês querem? Vocês querem sofrer? Vocês não querem crer em mim não? Tudo bem, então vocês vão perecer aqui. Só que isso vai atrasar não só a vida de vocês, mas vai atrasar também a vida dos seus filhos. E eu digo mais, de 20 anos para baixo, eles vão entrar na terra prometida. Aqueles que vocês achavam que eram os mais fracos, eles estarão pastoreando, eles estarão entrando ali na terra que eu prometi. Mas vocês vão perecer. Porém, aqueles que creram, aqueles que se mantiveram firmes, alinhados com o meu propósito, com a minha palavra, Josué e Caleb, eles entrarão aqui com essa nova geração. Aquele que decide lutar, vence. Aquele que decide lutar, prospera. Aquele que decide lutar, Deus é com ele. Amém. Deus honra. Aquele que toma uma posição que não retrocede, Deus honra. Esses tempos atrás eu dei uma mensagem aqui sobre aqueles 4 homens que pegaram aquele paralítico, vocês se lembram? O paralítico estava ali enfermo na cama. A casa de Jesus estava lotada ali em Cafarnaum. Tinha uma multidão, eles não conseguiam chegar até Jesus, mas eles não retrocederam. A multidão poderia ser um gigante, eles não ficaram com medo. Quer saber de uma coisa? Vamos enfrentar. Nós vamos levar esse homem aqui, ele vai ser abençoado por Jesus. E eles pegaram.
A Bíblia não narra como, mas eu sei que não deve ter sido fácil pegar uma cama. Tanto é que teve que ser 4 homens para colocar sobre o teto e descer onde Jesus estava. E Jesus honrou a fé daqueles homens. E quando nós não desistimos, há uma honra, há uma recompensa. A palavra de Deus diz para nós perseverarmos. Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeite-se pois a Deus. Primeira coisa, sujeite-se a Deus. Só que ele fala, resistam o diabo e ele fugirá de volta. Assim que a gente tem que aprender aqui, persistam na minha palavra, persistam na minha vontade, não retrocedam. Glória a Deus. Amém. Quando a gente não retrocede, quando a gente vai para a luta, nós conquistamos. Agora, quando a gente fica murmurando, vendo só o lado negativo e desistimos, nós não vamos conquistar as promessas que Deus tem para nós. Nós vamos ficar no deserto. Aquilo que o nosso coração está inclinando, é aquilo que a gente vai receber. Outra coisa aqui, cuidado com a opinião da maioria. Foram quantos os espias enviados? Diga 12. Quantos tiveram relatório negativo? 10. 10 tiveram um relatório negativo. E o povo abraçou aquela ideia como uma verdade absoluta. Foi tão negativo que o povo queria voltar para o Egito. É só você pegar o capítulo 14 aqui, versículo 4. A Bíblia diz: e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. O que o Egito representava? O Egito representava a escravidão. O Egito representava uma vida sem Deus. O Egito representava estar sob o domínio de Faraó, que figuradamente é o diabo. O Egito não tem liberdade. Só que a palavra diz que para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus está fazendo ali com eles, Deus está dando a liberdade para eles. Deus está dando a conquista. Deus está dando uma nova história. Só que a influência, a opinião da maioria corrompeu o coração do povo. Só que Josué e Caleb, ainda que tinha a maioria falando: ó, vamos voltar para o Egito, não vai dar certo, não vamos conquistar, eles se mantiveram firmes no propósito. O grande problema hoje em dia das pessoas é que nós somos facilmente influenciados quando a maioria das atitudes ou das opiniões estão ali latejando o nosso ouvido. Jesus não vai voltar. A palavra de Deus tem que ser atualizada. Está tudo muito errado. As igrejas aí está tudo errado. As pessoas aí que frequentam igrejas, esse povo aí, é tudo falso. Jesus não salva ninguém não. Estou vendo tantas pessoas caindo, tantas pessoas abandonando a fé, e ele vai começando a misturar. E as pessoas vão ficando descrentes, e as pessoas vão perdendo a fé, vão perdendo a coragem, vão ficando desanimadas. Você está vendo aí? Eu já fui líder, eu já fui isso, eu já fui aquilo outro. Quantas pessoas que estão sempre falando assim: eu já fui, eu já fiz, eu já fui. Mas por que parou? Porque desanimaram no meio do caminho. Por algumas atitudes, por algumas opiniões negativas, nós não podemos ser influenciados por isso. Amém? Amém? Eu vejo quantos empresários de sucesso. Teve gente que quebrou 3 vezes. Hoje em dia está estourando. Imagina se tivesse desistido. Quantos ministérios aí demoraram a crescer? Nós estamos lá. E de repente explodiu. Talvez nós não compreendemos aquilo que nós estamos fazendo. Que para os olhos de alguns pode ser um fracasso, mas diante de Deus é um sucesso. Se você olhar a vida do apóstolo Paulo, na época, poderia achar, um fracasso no ministério desse homem. Ele implantou várias igrejas, mas o que tinha de problema nessas igrejas era o povo dando ouvidos
a outros líderes. Ele chegava lá e falava: quem vocês, Gálatas, está tirando vocês do foco do Evangelho? Tem gente falando que ele não era apóstolo. E aquele homem que entregou a sua vida de uma maneira tão apaixonante pelo Evangelho, que fez viagens missionárias, que recebeu barato, que foi chicoteado, que pelo menos de naufrágios sofreu 3. Ele escreveu cartas, tinha igrejas aí que ele queria sustentar o ministério dele, e ele falou: não quer saber da coisa, eu vou de graça mesmo, problema não, só para vocês não acharem que eu estou sendo peso. Ele foi um homem que se doou, mas no final da vida ele relata que todo mundo o abandonou, que tinha discípulos até que se desviou, que tinha gente que estava fazendo mal para ele e estava tendo sucesso, estava tendo nem como se esquentar, pedir para um trazer uma capa que ele deixou ali, porque agora o inverno está chegando. E ele mesmo fala: no dia lá da minha defesa, ninguém apareceu para falar em meu favor. Ele fala: mas eu entendo, meu tempo é chegado, estou sendo oferecido como libação, como sacrifício agradável a Deus, combati o bom combate, guardei a fé, a carreira, desde já a coroa de justiça está preparada para mim, não só para mim, mas todos quantos amam a vinda de Jesus. Ainda dá uma palavra de esperança. Os tempos naquela época, um fracasso, mas hoje em dia, no Novo Testamento, nós só vemos a vida de Paulo aqui sem parar, os escritos dele. Se eu e você está aqui, muito é de embasamento bíblico daquilo que ele fez ali na Europa, ali na Ásia. É os textos que estão aqui nós falando. O apóstolo Paulo está pregando até hoje aqui através da palavra de Deus, dando firme fundamento aqui, uma palavra santa, sã doutrina, para que nós não venhamos nos desviar da verdade. Ou seja, para muitos naquela época ali poderia ser um fracasso, mas hoje vemos o que Deus fez na vida dele foi algo tremendo. Amém. Ele não ficou ligando para a opinião dos outros. Que é isso? Olha que dificuldade é pregar o Evangelho, olha que dificuldade é viver a Deus, queridos. Você não sabe, mas você pode estar plantando coisas aqui neste mundo que vão ecoar para a eternidade. A sua faculdade, o seu estudo, o seu salário que você colocou para ganhar, tudo vai ficar aqui, mas aquilo que você investir no reino de Deus vai ecoar para a eternidade. Nós não temos a consciência disso. Eu acredito que muitos não chegaram. Eu não podia ter feito tanto mais coisa. Eu não tinha entendimento da qualidade, ainda que eu tinha, mas esse café não estava trabalhando, porque senão nós nos esforçaríamos muito e muito e muito mais. Amém? Vamos chegar do lado. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo. E não é um tribunal de julgamento para saber quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, mas ali é para pesar as nossas obras. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento de não ficar andando na opinião da maioria. Se a maioria está falando ao contrário, não vai com eles não. Em Daniel capítulo 3, nós vemos ali a história de 3 homens amigos de Daniel. A maioria, todo mundo teve que se ajoelhar para adorar a imagem que Nabucodonosor fez, mas aqueles 3 homens não se ajoelharam, e nós vemos que quando eles foram lançados na fornalha, algo tremendo aconteceu, e eles foram libertos. O próprio Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele chega ali no final do ministério dele, no final da vida dele, é o negócio seguinte: eu não sei quanto a vocês, o que vocês estão falando aí, nós estamos vendo que a gente conseguiu matar todo mundo aqui que está ao nosso redor, ainda temos inimigos, porém, eu estou morrendo. Decidam hoje, se vocês quiserem com a maioria aí para os outros deuses, vocês que sabem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a atitude dele contrapôs a maioria, e todo mundo seguiu ele para não, nós também vamos servir ao Senhor. Amém? Ou seja, não fique escutando a maioria. Outro ponto aqui, lembre-se que nós estamos representando alguém. Aqueles espias, eles eram cabeças das tribos de Israel, e nós temos que ter a consciência que estamos representando o povo de Deus, a nossa família.
E a nossa atitude, a nossa descrença pode refletir negativamente em outras gerações. E como eu disse, o relatório deles foi tão terrível que refletiu no povo, e isso afetou as outras gerações. Durante 40 anos, eles não conseguiram entrar na terra de Canaã. Aquilo que levaria meses para eles conquistar, eles tiveram que ficar 40 anos ali, no deserto, sem poder entrar, até morrer o último daquele que aderiu ao relatório negativo. Eles prejudicaram o povo de Deus, eles prejudicaram os seus familiares. As nossas atitudes têm que ser pesadas naquilo que nós vamos fazer, se nós vamos obedecer ou não à vontade de Deus. Nós não podemos ter relatórios negativos com relação à palavra de Deus, nós temos que tomar posse. Amém? E veja, é tão triste, porque mais à frente, no capítulo 14 aqui, nos versículos de número 36 em diante, a Bíblia diz que esses líderes, esses 10 espias que deram um relatório negativo, a Bíblia diz que instantaneamente Deus enviou uma praga sobre eles e eles morreram. Às vezes a gente não se lembra disso, mas eles morreram, eles foram castigados. Temos que compreender que nós estamos representando aqui algo de Deus, estamos representando também os nossos irmãos. Então, se Deus tem falado para a gente orar pelos nossos filhos, ore pelos seus filhos. Se Deus tem colocado para você consagrar o seu lar a Ele, consagre o seu lar a Ele. Obedeça a palavra de Deus. Não fique ignorando aquilo que Deus tem falado contigo. Amém? Nome aqui o penúltimo. Deus é quem nos dá a vitória. Não somos nós que conquistamos, mas o Senhor que nos faz triunfar. A única coisa que esses espias tinham que fazer era ficar na presença de Deus e confiar que no mais Ele faria. Gente, pensa aqui comigo. Não tinham se passado anos, tinham se passado meses que eles saíram do Egito. E Deus destruiu, Deus triunfou, fez um povo escravo sair vencedor da maior potência da época, que era a nação egípcia. Eles humilharam o faraó, e com uma maneira poderosa, uma maneira milagrosa. Nós vemos ali uns 10 sinais acontecendo. Só que o que me deixa mais assim, gente, como que eles puderam crer nesse Deus? Porque quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que um anjo vai seguindo eles. Durante o dia a nuvem produz sombra e à noite calor. E ali, antes deles entrarem no Mar Vermelho e passarem ali naquele Mar Vermelho, para mim foi algo tremendo também, talvez maior do que as outras 10 pragas. Tinha um anjo ali colocando fogo. Eles estavam vendo uma teofania, algo tremendo o tempo todo. E de repente eles chegam com um inimigo bem menor, bem mais fraco, aparentemente, que não era uma nação daquele tamanho todo. Eram grupos ali partilhados, e parece que se esqueceram de tudo. Parece que se esqueceram de tudo, que Deus que dá a vitória. Eu fico vendo que tem pessoas que já venceram tanto problema na vida, tanta situação cruel, tanta situação difícil, e deixa se levar por uma coisa tão simples, uma coisa tão banal. Às vezes é curado de uma enfermidade incurarável e perde a fé com uma coisa dessa. Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos lembrar que Deus vela pela palavra dele. E se Ele falou algo, Ele é poderoso para cumprir. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor, é descansar nele. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E se Deus deu uma palavra na sua vida, confie nele, porque Ele vai cumprir. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará para o que eu a envio. Deus vela pela sua palavra. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele disse, Ele é poderoso para cumprir. O que é para o Deus Todo-Poderoso? Os nossos problemas são nada.
Nada. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele ressuscita mortos. Ele cura. Ele liberta. Ele salva. Ele sara. Ele cumpre profecias que eram improváveis. Que muitos podem pensar, mas isso aqui é muito difícil. Mas Ele faz tudo bem. Ele vela pela sua palavra. E se Ele velou por uma nação, por povos, quanto mais para a nossa vida particular. Ele é poderoso para cumprir. Então, lembre-se que Deus é que dá a vitória. Eles não estavam lembrando que Deus dava a vitória, eles estavam achando só que era na força deles. Não, nós somos pequenos. Nós somos pequenos mesmo. Nós somos limitados. Nós somos fracos. Não é que Deus gosta de chamar as coisas fracas, as loucas, para envergonhar as fortes, para que ninguém se glorie diante dele. É aí que Deus trabalha. É quando você está fraco, quando você está debilitado, quando você está limitado, quando você não está vendo ali uma luz no fim do túnel. Aí que nós temos o Deus que eu sigo, Ele me dá a vitória, e a vitória vai ser grande, o testemunho vai ser grande, porque eu vou falar, não tinha chance, mas o Deus que eu sigo, Ele teve misericórdia de mim, e no seu bom tesouro, Ele me abençoou. Esse é o Deus que nós servimos. Por último, Deus quer mudar a nossa realidade, Ele quer mudar a nossa mente. Veja, aquele povo tinha nascido num contexto de escravidão, mas agora Deus estava dando para eles algo que nunca tiveram, que era a liberdade. Só que a mente deles ainda estava ali no Egito. A mente deles ainda, quando enfrentava qualquer adversidade, qualquer circunstância negativa, eles achavam que tinham que voltar para o Egito. Eles se esqueciam da promessa, e precisava de ter uma nova mente, uma nova realidade, uma nova história. Mas para mudar a nossa mente, nós temos que renunciar àquilo que está no nosso coração e nos submetermos à vontade de Deus. Veja, quantas pessoas, quando acontecer algum problema na vida dele, ele quer chutar o balde. Quer saber de uma coisa? Eu vou na igreja mais não. Quer saber de uma coisa? Eu não vou ler a Bíblia mais não. Quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer a campanha mais não. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais nos grupos de oração não. Eu não vou fazer mais nada não. Eu não vou servir mais igreja não. Eu acho que eu já ajudei muito. Olha só, parece que está dando tudo errado na minha vida. Não está dando nada certo. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração que me aparece. Parece que quando eu não creio em Deus, ou quando eu estava no mundão, bagunçando, estava tudo dando certo na minha vida. Estava tudo vendo de pouco. Olha só, passei com a lei dos crentes agora, só está dando dor de cabeça. Aí meu pai, minha mãe que não gosta muito mais de mim, não tem problema, meu marido não gostou muito, eu estou com saudade daquela vida. Quer saber de uma coisa? Vou voltar. Muitos voltam, sabe por quê? É porque o Egito está dentro deles. Muitos voltam para a velha vida, é porque ele não renunciou quem ele é mesmo. É porque a mente dele não foi transformada, é porque ele não entendeu qual é a vontade de Deus para a vida dele. Mas isso aí, queridos, nós temos que crescer então no conhecimento e fé na palavra dele. Nós temos que nos submeter, e submissão exige quebra de orgulho, submissão exige confiança. Amém? Por que muitas pessoas têm medo de andar de avião? Ainda que fala que é mais seguro. É porque a gente não está guiando, a gente está submetendo a confiança que o piloto vai fazer tudo certo. Mas de repente você escutar uma história, não, tem um piloto ali que jogou, mas tem um piloto aí, parece que teve uma mulher, separou dele, ficou meio grilado, porque essa coisa, vamos morrer, vou levar todo mundo comigo também. A gente fica pensando, nossa, será que esse piloto está bem? Senhores pastores, está tudo bem aqui em território? Estamos chegando aqui, só que muito chateado que a minha esposa terminou comigo, descobri que os nossos anos de casamento foram tudo para breve e eu estou sentindo mais vontade de viver. E imagine isso, vocês escutando isso no avião, tiveram simples e comecem a dizer, Pai nosso, está no céu. Quem tem medo de avião, se ouvir isso aqui, né? Eu acho que só vai estar dando mercado, eu não deixa de ver mais não. A gente tem que submeter à vontade, está tudo certo, o avião aqui pode estar realmente, acho que o degelo aqui, né? Esse dia eu estava vendo, chegou um vídeo para mim, eu nem lembrava, não sei nem se foi esse ano. Aquele vídeo, o pessoal que estava vendo no Paraná, coisa assim,
que começou a rodopiar, foi esse ano. Vocês lembram? Que teve o DG lá, acho que morreu em 162. A gente fica pensando, Deus, será que o DG está de boa nesse ano? Não estou confiando. É submeter. E às vezes, não sempre, a nossa vida tem que ser assim: eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Talvez o que eu estou passando aqui eu não entenda as lutas, as provações, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu confio no Deus que eu sou. Eu não vou retroceder. Se o inimigo está clamando pela minha alma, está me colocando ali para a aprovação, o Deus que eu sirvo, Ele vai me sustentar. E Ele é poderoso para mudar isso. Deus, Ele quer mudar a minha realidade. Deus, Ele quer mudar a minha história. Mas para isso, eu preciso mudar a minha mente. Filipenses, eu vou estar terminando aqui agora, 2 minutinhos. Vou deixar os textos aqui, que dá uma base para você compreender isso. Depois você anota. Filipenses capítulo 3, do 13 ao 14, olha o que Paulo fala: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, se você saiu do Egito, esqueça. Paulo está falando, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Se você saiu do Egito, acabou o Egito, acabou o mundo, acabou o velho homem, acabou aquilo que eu era. Deus tem algo novo para mim. Aqueles israelitas não viam que Deus tinha algo novo, estava ali na cara deles, esfregando a cara deles, mas eles estavam ainda com o Egito lá no coração. Eles não se esqueceram. E se a gente não esquece, a gente fica querendo voltar. Mas quando você esquece, acabou. Amém. Ou esqueci, não sei mais o caminho, não tenho mais ligação com aquilo. É uma coisa nova agora que Deus tem preparado para mim. E é colabora aí nesse texto do 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 15 até o 17, pois diz: e Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos. Jesus Cristo morreu para você viver a sua vida? Não. Quem está dizendo aqui? Ele morreu para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, a sua vida não é sua, é de Deus. Versículo 16: de modo que, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo da mesma forma, agora já não consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram novas coisas. Ou isso que tudo se fez novo. No nosso tempo, se a gente quer ter uma nova realidade, ao contrário dos israelitas, nós somos uma nova criatura, e as coisas velhas do nosso passado já está enterrado lá na cruz. O que Deus tem agora para mim é uma nova vida em Cristo. E queremos viver uma nova vida que Deus tem para nós, uma nova natureza. A nossa mente deve ser a de Cristo. Veja, eu quero finalizar com isso aqui. Se você quer viver aquilo que Deus tem para você, a sua mente tem que ser como a de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, diga amém. Mais 3 versículos aqui, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, o que ele diz? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa mente tem que ser obediente à mente de Deus, obediente à palavra de Deus. Amém? Por isso a gente tem que quebrar. Está começando aqui, tem um argumento aqui, está vindo um argumento. Lembre-se da armadura de Deus, o capacete da salvação. Nossa salvação, escudo aqui, vamos apagar os dados inflamados do maligno. Qualquer coisa eu preguei, acho que foi domingo passado, ou retrasado, veja lá. Lembre-se, destruir os argumentos, porque a minha mente
é a mente de Cristo. Eu quero conhecer mais de Deus. Filipenses 2,5 diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E por fim aqui, um dos textos que eu gosto muito, Colossenses 3,2: mantenham a mente nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém? Não fica olhando para as coisas que são na terra, não, mas lembre-se que a sua salvação vem do seu Criador, que a sua salvação vem do alto, Ele rege a nossa vida. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aquilo que a gente liga aqui é ligado no céu, aquilo que a gente desliga aqui é desligado no céu. Isso é uma chave que está nas mãos da igreja, não é nas mãos de Pedro, é nas mãos da igreja. Deus entregou isso para nós, para como nós nos unimos aqui em oração. Quando nós nos unimos aqui em oração, um milagre tremendo acontece. Eu estava lendo, quero finalizar com isso aqui, mas estava lendo um texto que Pedro tinha sido preso por Herodes. Herodes já tinha mandado matar Tiago. Ele viu que o povo gostou e mandou prender Pedro. E prendeu ali de uma forma terrível. Botou vários carcereiros perto dele, mas a Bíblia diz que a igreja começou a orar, e orou fervorosamente. E Deus enviou um anjo lá onde ele estava, acordou ele, fez as correntes, as cadeias caírem, sério. E ele foi seguindo. Pedro estava ali não sabendo se a realidade era uma visão. E as portas se abriram. De repente, quando ele viu que estava lá do lado de fora, e ele viu que era realidade. Herodes, quando foi saber, mandou matar os carcereiros tudo. E Pedro chegou ali no lugar que começou a bater. E aí a Bíblia diz, se não me engano, acho que é Jope, não lembro o nome da família para atender ele. Estava aqui na minha cabeça aqui agora. Gente, lembra não? Alguém? Não, acho que não era Jope, era outro nome. Eu vou lembrar, depois eu falo com vocês. Mas o fato é que quando ele bate lá, a pessoa vê que é Pedro, fica tão alegre que ela, ao invés de abrir a porta, ela volta para falar para todo mundo: oh, a oração foi atendida, a oração foi atendida. Deu uma capeta lá, então abre a porta, vai dar a porta. E abre a porta, eles não abrem a porta e recebem ele. E fala o seguinte: ó, oração, tem que manter a oração com fé. Deus que nós servimos, Ele move montanhas, porque quando nós oramos aqui como igreja, o inferno não pode prevalecer. E a nossa mente é a mente de Cristo. E quando Cristo falou, Ele nos ensinou isso, esse princípio da fé. Creia no Deus que você serve, e você vai receber as promessas que Deus tem para você, em nome de Jesus. Se coloque de pé, então. Eu não sei como você chegou aqui, ou como você